Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. É um prazer contar com a sua presença aqui neste vídeo, acompanhando o que eu estarei falando agora. Muito bem, eu quero falar para você, caro ouvinte, sobre um tema que ele é muito bom para a vida do ser humano. O ser humano, ele muitas das vezes não compreende bem esse tema e ele tem dúvidas, ele tem questionamentos acerca do que esse tema tem a lhe revelar, que é sobre a volta de Jesus. Jesus, a volta de Cristo. Se quando nós falamos em volta de Jesus, o que vem na sua mente? Devemos levar em consideração que se ouvimos a palavra volta de Jesus é porque um dia ele já esteve aqui. Pensemos bem, uma pessoa, para que ela volte, um dia ela teve que estar. Então, o que significa para nós a volta de Jesus é que Jesus ele já veio para cá, para essa terra, um dia. Um dia Jesus já estava aqui. Então, é por isso que ele vai voltar. Porque, por exemplo, nós temos uma pessoa com a qual convivemos. Se essa pessoa ela vai voltar, é porque ela não está presente, mas um dia já esteve. Então, esse vídeo aqui, ele tem por objetivo falar para você sobre por que Jesus voltará, por que ele virá e qual o propósito de sua volta. Então, acompanha comigo, não saia do vídeo, porque eu te garanto que esse tema ele é muito importante e ele vai edificar a sua vida grandiosamente. Então peço-vos que se inscrevam no canal, curta, comente e compartilhe e vamos para o vídeo de hoje. Jesus Cristo é a pessoa mais fascinante que já existiu neste mundo. Ele ensinou muitas coisas maravilhosas para o ser humano. Ele trouxe vários ensinamentos que a Bíblia faz questão de pautar. A Bíblia faz questão de dizer sobre ele. Ela conta suas narrativas. E ela conta também que esse mesmo Salvador que um dia esteve aqui, que ensinou todas as pessoas, ele acabou um dia sendo crucificado e morreu. Ele morreu numa cruz porque ele tinha ideias que confrontavam o sistema da época, porque ele não agradou a todos, porque ele falou coisas que não agradaram as pessoas daquele tempo e também porque ele foi injuriado e duvidaram que ele fosse o Messias. Achavam que ele era louco e o condenaram. Então, o que aconteceu com Jesus foi que ele morreu. Mas após a sua morte, a mesma Bíblia que fala que ele morreu, ela também fala em sequência posteriormente que ele ressuscitou. Então, isso é uma maravilha. Então, se ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não morreu. Cristo vive. E isso é maravilhoso. Mas nós temos aqui algumas promessas que a Bíblia fala e que ele deixou para nós como pessoa de que ele vai voltar um dia. Então, você pode perguntar, Davi, onde Jesus está agora? Jesus está no céu. Jesus esteve aqui e ele subiu aos céus. E quando Jesus esteve nessa terra, passou seus ensinamentos, falou de suas lições, de seus valores e virtudes, ele subiu aos céus em seguida para cumprir outro propósito lá, que é nos purificar de nossos pecados, que entenderemos em um vídeo posterior a este. Mas nós precisamos entender uma promessa que ele fez antes de sair daqui da terra, que ela se encontra lá em João, capítulo 14, no verso 1 e 3, e Jesus fala assim, ele é um verso muito conhecido em inúmeros lugares e diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, ele fala do pai dele, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar para vocês, ele está falando para nós, seus filhos, um lugar. Ele está falando de um lugar, e quando eu for e preparar esse lugar, eu vou voltar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Ou seja, essa promessa que a Bíblia está falando é que o mesmo Jesus que um dia estava aqui nessa terra, um dia ele vai voltar. E com um propósito, ele vem buscar todos aqueles que estão esperando por ele e se preparando para esse momento. Nós também podemos ver que essa promessa ela é sincera, fiel e verdadeira ao termos uma declaração do livro de Atos, no capítulo 1, verso 10 e 11. O que esse livro de Atos nos fala? Ele nos fala assim. Atos 1, 10 e 11. Nos é dito,
E estando eles com os olhos fitos no céu, quem é que está olhando fixamente para o céu? Eram os discípulos e as multidões que acompanhavam Jesus, que viram ele morrer e agora estavam olhando para ele ressuscitado, fitos para o céu, enquanto Jesus subia, e eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Aqui a palavra varões significa anjos. Era na realidade anjos que se colocaram ali para dar a mensagem para aquele público. Então, diz assim: e lhes disseram: Galileus, por que estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estiveram com ele aqui na terra irá descer da mesma maneira como ele subiu. Ou melhor dizendo, da mesma forma que vocês viram Jesus subindo, vocês também o verão descendo. Mas não estava falando sobre aquele povo, porque aquele povo viria a deixar de existir um tempo depois, mas estava falando sobre a geração atual, que nós veríamos ele nos dias de hoje ressuscitado em glória. Então, a Bíblia é um compilado de livros históricos, de pessoas que viveram numa época, em uma determinada época histórica, e foram escrevendo fatos que aconteciam naquele tempo, autores inspirados por Deus. Dessa forma, os discípulos de Jesus, que eram Mateus, Marcos, Lucas e João, Pedro, Tiago, entre outros, totalizavam-se 12, foram escrevendo, mas principalmente Mateus, Marcos, Lucas e João foram os principais que escreveram a história de Jesus e deixaram essa mensagem escrita. Ele viveu e ele subiu. Você crê nisso? E nós podemos entender aqui que Jesus, agora nós já entendemos o seguinte: Jesus, ele declaradamente esteve aqui, morreu aqui, aqui também ressuscitou, mostrando o seu poder. Depois ele foi para o céu, no céu está, e a terra voltará. Entendeu? Então, se ele está no céu agora e ele vai voltar, pode se perguntar, mas agora eu quero saber qual que é o sinal que Jesus vai voltar ainda para essa terra. Que sinal podemos ter da vinda dele? Existe algo na Bíblia que fale? Existe? Com certeza, meu nobre. Existe sim. Está lá em Mateus 24. Mateus, como eu havia falado anteriormente, era um discípulo de Jesus. E esse discípulo que Jesus tinha, ele escreveu boa parte da história dele. Em Mateus 24, ele narra um diálogo que Jesus estava tendo com a multidão. Mateus olhou para aquela cena e Mateus começou a escrever tudo o que estava acontecendo ali. Ele foi assistir Jesus pessoalmente. Já pensou? Ver Jesus ao vivo, ver o mestre lá, frente a frente, dialogando para uma multidão, é fantástico. Então, Mateus ele começa a escrever tudo aquilo que ele estava ali narrando para o povo. E ele escreve assim, a seguinte declaração, em Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 8. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular lhe pediram: Senhor, nos fale quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final dos tempos. Então, Jesus responde para seus discípulos: Vede, não deixe ninguém enganar a vocês. E ele fala: porque virão muitas pessoas no meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Quanta vez você já não viu um falso profeta na sua vida? Às vezes uma pessoa numa igreja, ela diz ser de Deus, mas não é. Ou às vezes uma pessoa, ela fala que ela fala em nome de Deus, mas no fim ela é usada por uma outra força, por uma outra influência, mas não é por Deus. É disso que Jesus está falando, que ainda surgiria muita gente que se passaria por ele e tentaria enganar a muitos. E aí continua. E certamente vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra. Mas não se assustem, porque isso tem que acontecer. Mas calma, calma aí, calma, que ainda não é o fim. Ele fala isso aqui para os discípulos no meio daquele diálogo entre eles. Jesus está dialogando abertamente com os discípulos dele, mas ele fala: calma, meus amigos, não é o fim ainda. Isso é só o princípio das dores. Mais à frente vai falar. Porque se levantará nação contra reino, nação contra nação. Ou seja, países contra países, reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, como eu disse anteriormente, tudo isso é o princípio das dores. É só o começo. Isso chega. É tenebroso imaginar que se apenas um pouco do que antecede a volta de Jesus.
E aí fala: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todos os lugares por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vão haver muitos falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E por se multiplicar o ódio e a maldade, o amor de muita gente vai se esfriar. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Ou seja, sabe o que isso tudo significa? Que todas essas coisas vão acontecer. Vamos ver guerra, vamos ver fome, vamos ver tristeza. E sabe por que isso acontece? Porque é o princípio das dores. É o princípio de tudo de ruim que antecede a volta de Cristo. E pode botar, mas Jesus, ele é tão bom, se Deus é justiça, por que ele permite isso tudo? Deus, ele não interfere no livre-arbítrio humano. Então, nós vemos aqui que o ser humano realmente ele vai passar por isso, mas tem uma promessa. Perseverar até o fim significa aguentar passar por isto tudo. Significa suportar as provações da vida e no fim se salvar, estar livre de todo o mal que há de vir sobre a humanidade. Então, nós vemos aqui outros sinais que estariam presentes não apenas aqui, mas no céu também, conforme Lucas 21. Conforme Lucas 21, nos diz assim, no verso 25 ao 26. Haverá sinais no sol, na lua, vemos lua de sangue, vemos eclipse, vemos inúmeras coisas aparecendo na lua, suspeitas, que até a ciência investiga e fica sem palavras. Nas estrelas, estrelas já caíram, haverá sinais na terra, haverá angústia entre nações, há choro em países que lamentam a guerra, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que é que nós estamos vendo também? O mar está cada vez mais agitado. Vemos as ondas agitadas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Ou seja, esse é outro sinal que acontecerá. Mudanças em tudo, na natureza, no sol, nas estrelas, no mar, ficando mais acelerado, ventos, por aí vai. Tudo que se imaginar é uma coisa que aponta para a volta de Jesus e que esse mundo não vai durar muito tempo, mas que ele está voltando para ele. E temos aqui o que falta para Jesus voltar. Diante disso tudo, com tanta coisa ruim acontecendo, o que está faltando para Jesus voltar? O que falta logo para ele vir acabar com esse sofrimento do mundo? Mateus 24 nos responde. Aonde estávamos até ainda há pouco, Mateus 24 fala assim, no verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando fala que vão pregar o evangelho para o mundo todo, para testemunho de todas as nações, está falando que todo mundo vai ouvir falar de Jesus antes dele voltar. Não vai haver uma única pessoa na terra que não ouça falar dele. Todo mundo vai escutar falar de Jesus. Todos ouvirão. E aí ele fala, só aí sim é que poderei voltar, quando todos souberem de mim. E sabe por que Jesus fala isso? Porque ele é justo. Porque se o ser humano morresse não seria a palavra certa, mas se Jesus voltasse hoje, sem que toda a humanidade o conhecesse, muitos iriam dizer, Senhor, mas eu não te conheci. Como é que o Senhor pode querer aplicar alguma sentença em mim se eu não cheguei a conhecê-lo? É por isso que Jesus ele vai deixar que todo mundo conheça ele, para que aí sim ele possa dizer realmente se essa pessoa vai para o céu ou não irá. Então, nós vemos aqui o que vai acontecer com dois tipos de pessoas, porque vai haver, no final, dois tipos de pessoas quando Jesus vier. Quando ele estiver vindo lá nas nuvens, com os anjos tocando trombeta, haverá dois grupos, salvos e perdidos. E o grupo dos perdidos, a Bíblia declara que eles são caracterizados por esses sentimentos que passarão por eles naquele momento, conforme Apocalipse 6.
Apocalipse, que é o último livro da Bíblia e que ele tem grande ênfase em revelar os acontecimentos do final do mundo e que hão de acontecer antes de Jesus voltar. Então, Apocalipse 6, 15 e 16 nos fala assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. Nossa, é forte. Sabe o que vai acontecer? Quem não estiver preparado, irá temer. Sabe, existe um ditado popular que ele fala assim: uma pessoa que não deve, não teme. Uma pessoa que não fez nada de errado, ela não vai temer a justiça de outros terceiros. Então é assim que vai acontecer também com o maior juiz que nós temos nessa terra, que é Jesus. Hoje ele é advogado, hoje ele intercede por nós, mas na volta ele vem como juiz e ele julgará toda a criatura. Então, aqueles que estiverem em situação de não serem salvos irão se desesperar, irão correr, irão fugir a todo custo e irão querer morrer diante do poder de Deus em sua frente. Mas tem uma boa notícia para aqueles que estiverem prontos e preparados, que está lá em Isaías capítulo 25, verso 9, que diz assim: Isaías 25, versículo 9. Nos é falado: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Amém. Ou seja, o que vai acontecer no final? Haverá alegria para aqueles que estão salvos, haverá alegria para aqueles que buscaram, para aqueles que confessaram, para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E não haverá tristeza, não haverá o medo de se perder, mas haverá uma certeza no coração de que a salvação alcançou. Então, eu quero terminar esse vídeo perguntando para você: em que lado você quer estar? Salvo ou perdido? Comenta aqui no vídeo, porque salvação, os salvos é o melhor lado, porque é o lado do Senhor, que é o lado vitorioso. Deus, ele quer nos salvar, e esse estudo que tivemos aqui é exatamente isso. É uma verdade profunda sobre sua volta e como serão os acontecimentos que sucedem após isso tudo. Se você gostou desse vídeo, se você conheceu mais profundamente sobre a volta de Jesus Cristo a este mundo, eu peço que curta, comente e compartilhe este vídeo, inscreva-se no meu canal e acompanhe novos vídeos que estarei trazendo para abençoar e edificar a sua vida. Deus te abençoe, até mais, fiquem com Deus.